A raiva é algo que nos leva aos porões da vida espiritual e das vibrações negativas e densas que não nos deixam andar adiante nem evoluir. E é normal dos seres humanos, porque quando nós estamos na nossa fase de entendimento de como realmente funciona a vida, é totalmente normal ter raiva, ter muitas vezes, eu não gosto nem de usar essa palavra, mas ódio das pessoas, ou ficar muito magoado e querer de alguma forma uma vingança, porque determinada pessoa ou determinadas pessoas fez ou fizeram algo conosco. É preciso que você entenda uma coisa: a raiva, o ódio são dois dos sentimentos mais pesados, se não os mais pesados que existem durante toda a parte da vivência humana. Quando nós temos raiva, quando nós temos ódio, as coisas simplesmente não caminham. Nós ficamos com as nossas almas, com os nossos espíritos encharcados de energias negativas e as coisas, principalmente que nós almejamos dali para frente, elas não acontecem. Nós não evoluímos, nós ficamos travados pensando no nosso passado, pensando em ou no que fazer para poder tirar satisfação com alguém que nos fez muito mal. A partir do momento que nós entendemos que esta vivência, que esta experiência de quem nos foi ou quem nos fez mal é uma experiência que é totalmente, solitariamente desta pessoa a quem nos fez mal, nós vamos entender que essa é a vibração dela, não a nossa. Agora, nós temos duas situações que nós podemos fazer com relação a esse sentimento. Quando a pessoa nos faz mal, nós podemos ter duas reações. Ou podemos ficar magoados e remoendo aquilo durante muito tempo e atrasarmos a nossa evolução e ficarmos amortizados com aquilo, sabe, amargurando aquilo dentro dos nossos corações e das nossas almas, ou podemos entender que essa foi uma decisão tomada por aquela pessoa e se ela ainda não conseguiu superar esses maus hábitos de tentar nos fazer o mal, de tentar armar para cima de nós, de tentar nos maldizer por aí, é um problema da evolução delas e nós não temos como ajudá-las. Na verdade, quando nós temos muita compaixão por pessoas e tentamos consertar demais pessoas que carregam esse tipo de sentimento dentro delas, às vezes a gente só força ainda mais que elas continuem naquele patamar evolutivo. Eu explico por quê. Quando você insiste permanentemente para que determinada pessoa aprenda aquilo que ela ainda não está preparada para descobrir, eu vou fazer aqui um exemplo para que a gente entenda melhor. Não adianta você tentar ensinar semântica, não adianta você tentar ensinar raiz quadrada, não adianta você tentar ensinar cálculos de engenharia para uma criança que está no pré-primário. Tudo tem uma fase na vida. E assim é com os nossos sentimentos, com a nossa evolução espiritual, com a nossa evolução de alma, evolução como seres humanos. Existe um velho ditado que diz que quando o aluno está pronto, o professor aparece. E essa que é a grande verdade. Às vezes, as pessoas precisam ficar sozinhas consigo mesmas e ficar remoendo um pouco daquele, infelizmente, sofrimento, para que elas entendam que fora daquela bolha que elas só conhecem aquilo, existe vida e uma vida muito mais leve e uma vibração muito mais alta para que consigam subir de patamar evolutivo. Evolução nunca foi uma tarefa fácil e para evoluir, muitas vezes eu digo sempre, é preciso involuir. Para que uma flecha seja jogada para frente, você deve puxar o arco muito para trás. E quando a gente não aguenta mais, nós disparamos e ela viaja em meio tempo
né? Com relação ao futuro, com relação ao seu objetivo. E assim muitas vezes é a nossa vida. Muitas vezes nós temos que passar por sabe, uma pressão muito grande para trás, e a vida vai nos puxando, e quando nós não aguentamos mais, a vida solta os dedos dessa flecha que somos nós, para que nós possamos ir adiante. É para você entender um pouco essa analogia. Não adianta, muitas vezes, insistirmos em pessoas que ainda não alcançaram um patamar de evolução para irem para o próximo estágio da vida. É interessante entender e é primordial que cada um evolui segundo as suas experiências e segundo a abertura do seu coração e da sua mente para novos invólucros, novas experiências, novos mundos, novas realidades de mente, espirituais e evolutivas que estão também em nosso caminho. Como eu disse, é importante que você faça essa analogia. Espiritualmente falando, não adianta tentar ensinar uma equação difícil de álgebra para uma criança de 5 anos de idade. Ela não vai entender. Quando ela tiver capacidade de entender, somente aí, então, e assim também na nossa vida pessoal, quando estivermos prontos, mas totalmente prontos, o novo capítulo, o novo patamar de evolução vai se descortinar perante os nossos olhos. Então vamos ver que realmente estávamos errados. Mas isso precisa acontecer de uma forma muito pessoal e muito translúcida dentro das nossas almas, das nossas vidas e da nossa vivência. Portanto, não guarde raiva, não tenha ódio, tente compreender. Não é porque a pessoa não pensa igual a você naquele momento que você deve devolver a ela a raiva, o ódio ou o desgaste emocional que ela está passando para você. Na verdade, se você já está entendendo que ela está neste estado ainda não evolutivo, é tua obrigação entender e dar carinho e ter paciência para que ela consiga chegar aonde tu estás agora. Compreensão e amor, fora da caridade, não há salvação. Tudo de bom para você.